Bom, pessoal, boa noite. A aula de hoje é sobre petição inicial trabalhista. Tá? Nós, na aula passada, vimos até a parte de pressupostos da ação, né? Vimos os elementos, as condições da ação, os pressupostos da ação, e hoje a gente vai ver a petição inicial trabalhista. Né? A petição inicial trabalhista talvez seja a peça mais importante do processo, porque é justamente com essa peça que se dá o start, se dá o início ao processo. E especificamente no processo trabalhista, a petição inicial ela é bem trabalhosa, ela é bem difícil, bem mais do que nos outros ramos do direito. Até porque nos outros ramos do direito você normalmente faz 1, 2 pedidos. E na petição inicial trabalhista você faz de 10 pedidos para cima. Então, realmente é uma peça difícil, né? E com o processo eletrônico, complicou mais ainda. Que antes, no processo físico, você fazia a petição inicial, né? Imprimia e dava entrada juntamente com os documentos. Agora, com a petição inicial, você, além de fazer a petição inicial, você tem que digitalizar todos os documentos, colocar no arquivo, e depois abrir o processo eletrônico, processo judicial eletrônico, tá? E enviar tanto a petição inicial quanto os documentos, protocolar no programa do TRT. E, além disso, antes de entrar com a petição, você tem que acompanhar essa petição com os cálculos. E esses cálculos, eles podiam ser feitos por qualquer programa. A partir agora do mês passado, de julho para agosto, não estou bem lembrado, mas passou a vigorar uma lei que já foi feita há tempos atrás, e ela, aliás, é um provimento do TST, do Superior Tribunal Trabalhista, né, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e o TST entende agora que esses cálculos só podem ser feitos se for por esse programa, que é o PJE Calc. Né? O PJE Calc é o programa oficial e você tem que usá-lo para fazer os cálculos, e esses cálculos têm que ser anexados à petição inicial. Então, verifique que é bem complicado fazer a petição inicial no processo do trabalho. Tá? Quanto à forma da petição inicial trabalhista, ela pode ser escrita ou verbal, né? O que difere dos outros ramos do direito, porque ainda existe no processo do trabalho o jus postulante, que é você poder demandar, poder entrar na justiça sem a necessidade de advogado. Então, até hoje ainda é possível você usar o jus postulante na justiça do trabalho. Embora esse jus postulante só possa ser até o 2º grau. No 3º grau não se admite mais o jus postulante. Tá? Mas, no 1º grau, é possível, sim, você demandar sem a presença de advogado. Ou seja, pessoalmente, você pode se dirigir à Justiça do Trabalho, né? Você pode ir lá na Justiça do Trabalho pessoalmente, existe um servidor para receber essas demandas, aí você vai e fala sobre o seu problema, a sua questão trabalhista, e esse servidor vai tomar por termo isso que você falou, ou seja, ele vai colocar por escrito aquilo que foi falado, isso que é tomar termo, e daí em diante vai fazer a sua petição inicial, e daí em diante vai seguir o rito normal de todos os processos, que é com a petição escrita. Tá? Mas essa inicial, esse começo, pode ser feito pessoalmente pelo reclamante, pelo autor da ação. Ele se dirige até a Justiça do Trabalho e um servidor vai fazer essa petição inicial. Vai fazer a inicial com as informações que você lhes passar, vai repassar as informações para esse servidor. Ele vai, além de fazer a petição inicial, fazer os cálculos, e esses cálculos ele vai acompanhar e vai dar entrada lá na própria Justiça do Trabalho, e lá vai ser marcado a data da audiência inaugural, onde ele deverá se apresentar
com as suas testemunhas. Também, com a petição inicial, você deve juntar, além dos cálculos, todos os documentos pertinentes à causa que você está pleiteando. Então, é com a petição inicial que você deve juntar os documentos. O autor só tem esse prazo para juntar os documentos, que é com a inicial. Enquanto o réu tem que juntar os documentos com a contestação, o autor já tem que estar com os documentos na inicial. E quando o demandado, caso reclamado, vai fazer a contestação, ele já se manifesta sobre esses documentos, né? Então, o autor, ele, no caso de hoje, ele tem que entrar no programa, protocolar essa petição inicial, juntar todos os documentos, os cálculos também, e fazer o protocolo. A hora que ele consegue fazer o protocolo, ele já sabe o número do processo, esse número já diz a vara do trabalho. No caso de Santarém, nós temos 2 varas, ele já diz qual é o processo e qual é a vara, e também já diz quando é que vai ser a audiência inaugural. Vai dizer o dia e a hora dessa audiência, tá? Essa audiência, ela o normal é de forma presencial. Atualmente não está funcionando a Justiça do Trabalho devido a essa pandemia, mas caso você tenha condições de fazer um acordo, né, você pode peticionar eletronicamente que o juiz marca uma audiência virtual e lá vocês podem conversar com o juiz e fazer a homologação de um acordo trabalhista. É a única forma desse processo seguir, né? No mais, o juiz simplesmente vai marcar, você dá a entrada, é marcada a inicial, e quando houver a possibilidade de haver essa audiência de forma presencial, né, que não está havendo, você vai e, nessa inicial, você vai levar suas testemunhas, os documentos já devem acompanhar a inicial, você apenas vai levar a prova testemunial com você. Essa prova testemunial, ela você tem que levar de própria vontade, ela não é notificada como na justiça comum, apenas excepcionalmente, se por algum motivo você tiver uma justificativa, você pode requerer que ela seja notificada, mas você tem que ter uma justificativa para isso. O normal é você levar a sua testemunha na audiência inaugural, sob pena de perda da prova, tá? Então, a inicial, revisando. Primeiro, a forma, ela deve ser tanto escrita como pode ser verbal, né? Se for verbal, você comparece na Justiça do Trabalho e um servidor vai lhe receber e vai tomar a termo essa reclamação trabalhista. E após essa tomada a termo, vai passar por escrito, segue normalmente como qualquer outra petição inicial. Existem 2 processos em que não é permitido essa petição inicial de forma verbal, que é no inquérito para apuração de falta grave, que é um processo específico da Justiça do Trabalho. Esse processo para apuração de falta grave, ele é quando o réu é um reclamado, no caso, é um empregado, mas como a ação é inversa, ele vai ser reclamado, né? Porque ele cometeu uma falta grave, mas ele não pode ser demitido de imediato pelo patrão. Então, o autor do inquérito para apuração de falta grave é o empregador, ele que é o reclamante. O empregador é o reclamante. Ele vai entrar com essa petição inicial de inquérito para apuração de falta grave e o juiz vai determinar se a falta foi grave ou não. Se foi grave, aí sim ele pode demitir esse empregado por justa causa. Se o juiz entender que a falta não foi grave, ele não pode demitir. Então, como o autor é o reclamado e não o empregado, o reclamado é o empregador, não é o empregado, então não é permitido que essa ação seja de forma verbal. Ela tem que ser obrigatoriamente por escrito e através de advogado. A outra são as ações coletivas. As ações coletivas também não podem ser verbais.
Normalmente, os autores são entidades sindicais, né? Sindicato dos Empregados e Sindicato dos Empregadores, e esses sindicatos têm condições de pagar um advogado. Existe um advogado do sindicato. Então, por isso que não é permitido que você entre com a reclamação de forma verbal. Então, essas duas petições, a de apuração de falta grave, né? Inquérito com apuração de falta grave, e da ação coletiva, não é permitido o jus postulante. Não é permitido ser de forma verbal, desacompanhado de advogado. As demais pode ser de forma verbal. Tá? E esse jus postulante só pode ir até a segunda instância. Terceira instância, obrigatoriamente, tem que ser através de advogado. Por quê? Porque na terceira instância, o processo ele é técnico. Então, não tem como um reclamante, sem acompanhar o advogado, conseguir êxito, já que é uma forma técnica no TST, através do agravo de petição, o recurso de revista. Né? O recurso de revista é um recurso técnico. E jamais um reclamante, sem uma preparação técnica, pode se dar bem, pode conseguir êxito no recurso de revista, que é um recurso técnico, que apenas o advogado é preparado para fazer esse recurso. Então, não é aceito o jus postulante no terceiro grau, apenas primeiro e segundo grau. Quanto aos pedidos, a lei diz que eles devem ser certos, determinados e indicar o valor. Ou seja, eles têm que ser líquidos. Né? Você pede, vamos supor, 13º proporcional 2019 em 5/12. Esse é um pedido. Aí você coloca ao lado o valor desse pedido. Obrigatoriamente tem que ter o valor. A lei, inclusive, que criou o rito sumaríssimo, e que foi ela que trouxe essa novidade de os pedidos serem líquidos, né? Aí, primeiro, essa lei, que é a lei do rito sumaríssimo, ela trouxe esses pedidos líquidos, mas eram apenas para o rito sumaríssimo. A reforma trabalhista, a 13.467, que é mais recente, ela estendeu a todos os processos. Então, hoje, todos os processos, seja sumaríssimo, seja ordinário, seja sumário, todos eles, os pedidos têm que ser líquidos e tem que ser acompanhado do cálculo, mostrando como você chegou nesse valor que é líquido, e também esses cálculos têm que ser através do PJE Calc. Esse programa PJE Calc, ele é disponibilizado de forma gratuita no site do TRT8, que é o www.trt8.jus.br. Ele é disponibilizado, não precisa você pagar, mas tem que ser feito nesse programa os cálculos e acompanhando a inicial, você tem que anexar esses cálculos. Tá? Então, eles têm que ser líquidos. Você não pode pedir apenas 13º proporcional 2019. Você tem que dizer quanto é esse valor. E para você saber quanto é, você tem que fazer o cálculo. Para você fazer o cálculo, você tem que saber mexer nos cálculos. Então, esse programa, na verdade, você tem que ter um aprendizado, vai ter que mexer, descobrir como é que você faz esses cálculos. Tá? Então, vocês veem a dificuldade que é você fazer uma petição inicial. Muito difícil você conseguir fazer sem uma certa preparação, sem conhecer esse programa de cálculos, sem conhecer o PJE, que é o Programa Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Sem conhecer isso, você não consegue fazer, ou então vai ter muita dificuldade de conseguir fazer uma petição inicial trabalhista. Né? E ela é difícil por causa dessas nuances todas que a gente está conversando. Esses pedidos, se eles se apresentarem de forma que não seja líquido, apesar da lei dizer que eles são extintos, ou seja, o juiz não deveria apreciar esse pedido que não fosse líquido, a jurisprudência tem entendido diferente. Se você entrar com uma petição inicial que não tivesse esses pedidos de forma líquida, o juiz vai pedir para você emendar a inicial. Ele vai pedir para você colocar esses valores, emendar a inicial, e vai marcar outra audiência. Né? Normalmente ele vai dar 15 dias,
para você emendar a inicial, você consertar esse defeito da inicial. A lei diz que era para ser extinto, mas eles não são extintos. O juiz primeiro dá essa oportunidade para você emendar a inicial, né? E caso dentro desse prazo você não fizer essa emenda que ele facultou que você faça, aí sim o processo é arquivado sem julgamento do mérito. Como é sem julgamento do mérito, você pode novamente fazer outra reclamação contendo esses pedidos. Tá? Normalmente, esses pedidos, quando o juiz marca essa nova audiência, ele marca a audiência com mais de 15 dias, mas ele lhe dá um prazo para você dar entrada. Ele marca a audiência com 25, 30 dias, mas ele lhe dá 15 dias, por exemplo, para você apresentar essa inicial de forma emendada, de forma correta. Tá? Então, normalmente não é no dia da audiência que você apresenta antes dessa audiência marcada. Por quê? Porque a hora que você apresenta, a outra parte vai ter que fazer a contestação. E na hora da audiência, na audiência inaugural, já deve estar no processo eletrônico a inicial, já com as devidas correções, e até a hora da audiência, também o reclamado já deve ter contestado e juntado os documentos com a contestação. Já deve estar tudo pronto. Na hora que a audiência inaugural é aberta, já deve estar tudo no processo eletrônico, tanto a inicial, quanto a contestação, tanto os documentos da inicial, quanto os documentos da contestação. A única coisa que ainda não está são as provas testemunhais, que aí, nesse caso, foram acompanhadas com você na audiência inaugural. Elas ficam no átrio do fórum, né? O juiz vai depois, se houver necessidade, chamá-las para serem ouvidas e interrogadas. Tá? Nessa petição também inicial, é obrigatório que você coloque o valor da causa. Tá? É obrigatório. Se você ler o artigo 840 da CLT, que é o que fala da petição inicial, você não vai encontrar algo dizendo para você colocar o valor da causa. Ele só diz que é para você contar os fatos, ter um breve... contar de forma assim bem simples os fatos, né, e dar entrada. Ele bota assim que tem que ser endereçado, qualificado as partes, um breve relato dos fatos e a data e assinatura do autor. Mas, na verdade, não é de forma tão simples assim. Você tem que colocar obrigatoriamente o valor da causa. Porque é justamente com base no valor da causa que vai ser apreciado o rito. Se ela vai ser rito sumário, rito ordinário ou rito sumaríssimo. Porque todos eles são com base no valor da causa. Então, se a causa for até 40 salários, rito sumaríssimo. Se ultrapassar 40 salários, rito ordinário. Então, é o valor da causa que vai ditar o rito que aquela ação vai ter. Então, é imprescindível o valor da causa. Embora, no artigo que fale sobre a petição inicial, que é o artigo 840 da CLT, ele silencie sobre a petição inicial. Ele não fala nada sobre a petição inicial. Deixa eu dar uma lida aqui no 840. Artigo 840. Ele diz assim: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Nós já vimos isso. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, ou seja, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, titular da vara trabalhista de espaço, né, que a gente não sabe qual é a vara, trabalhista de Santarém, Pará. A qualificação das partes, você vai botar a qualificação do reclamante, dizer que é contra o reclamado, qualificar o reclamado, né? Então, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, o que aconteceu para você estar reclamando, né? Uma breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, o pedido, na verdade são os pedidos, que são vários, que deverá ser certo, determinado
e com indicação de seu valor. Então vejam que ela é bem clara. Ela diz que tem que ter certo, determinado e com a indicação de seu valor. Essa modificação foi trazida pela reforma trabalhista, né? A Lei 13.467, agora de 2017. A data e a assinatura do reclamado ou de seu representante. No caso de advogado, quem assina é o advogado. Pronto, esse é o artigo 840 que fala sobre a petição inicial. Então verifique que ele é simplório, não é só isso. Então a gente tem que fazer, né, uma relação com o artigo, acho que é 319, né, do CPC, que também fala de inicial, só que inicial civil. Então a gente tem que fazer uma combinação desses dois artigos para que você faça uma boa petição inicial trabalhista. Então, apesar de não conter no artigo o valor que você deve colocar, o valor da causa, ele é imprescindível. Se você não colocar o valor da causa, a sua petição vai ser arquivada. Ela não vai dar continuidade, tá? Tem que ter o valor da causa. E o que é o valor da causa? O valor da causa é a soma dos pedidos líquidos. Ou seja, você vai fazer os pedidos todos, tem que ser certo, determinado e com valor, depois você vai somar esses valores todos e esse é o valor da causa. Então, a gente pode dizer que o valor da causa é a soma dos pedidos líquidos. Por que dos pedidos líquidos? Porque realmente há pedidos que não dá para liquidar. Como, por exemplo, a assinatura da carteira. Vamos supor que você trabalhava sem carteira assinada. Então, normalmente, o primeiro pedido que a gente pede é assinatura, né, na CTPS, né, assinatura na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Isso não tem valor, isso é apenas uma obrigação de fazer, né? Então, nesse caso, não precisa você colocar valor, porque, na verdade, você não tem um pedido líquido, esse pedido ele é ilíquido, né? Então, você só faz o pedido e não coloca valor. Mas, se houver um pedido, um valor, ele tem que ser liquidado e colocar esse valor, tá? Então, ele deve corresponder à soma dos pedidos líquidos, né? E, por exemplo, no mandado de segurança, na ação cautelar, normalmente você que dá esse valor, porque não tem um pedido líquido, você que dá o valor. Assim como, por exemplo, nos dissídios, você arbitra, né? Nos dissídios coletivos, esse valor da causa não vai ter muita influência, porque você não está fazendo pedido, você apenas está entrando com uma ação de um sindicato contra o outro, pedindo, por exemplo, aumento de salário dos seus filiados. Então, não tem um valor específico, você dá um valor arbitrado, você arbitra. Então, normalmente, no mandado de segurança, na ação cautelar, nas ações, nos dissídios coletivos, você apenas arbitra o valor, tá? Quando você, no caso, coloca um valor, e esse valor, ele não é aceito, vamos supor assim, pela outra parte, a outra parte pode impugnar esse valor da causa. E essa impugnação, ela é de forma preliminar, na contestação, tá? E ela vem antes do mérito. Então, se você recebeu uma petição inicial, não concorda com o valor da causa, ou por algum valor não está correto, está errado, ou você não concorda, você pode, na contestação, logo de forma preliminar, impugnar esse valor da causa. Tá? É o momento correto de fazer a impugnação. A impugnação é com a apresentação da defesa. O momento correto de impugnar o valor da causa, se você não concordar, é na defesa, na contestação. Não é necessário, como nos outros ramos do direito, você requerer, você pedir que a outra parte seja notificada para que apresente defesa e compareça na audiência marcada e tal, como você já viu isso nas petições civis. Por quê? Porque a petição inicial trabalhista, quando você dá a entrada, ela não vai para o juiz, tá? O juiz só vai tomar conhecimento dessa petição inicial, na verdade, desse processo, na audiência inaugural.
Essa petição inicial, quando você protocola, ela vai para o diretor de secretaria. O diretor de secretaria vai providenciar que uma via seja mandada para a parte contrária, que vai fazer a sua defesa e também vai colocar nesse processo de forma eletrônica. O juiz, ele só vai tomar conhecimento do processo e, portanto, da petição inicial na audiência inaugural. Então, como não é para o juiz, não precisa você requerer para o juiz que ele mande notificar a outra parte, porque não vai para ele. Diferente do civil. Você vê que, por exemplo, no civil, vai para o juiz, aí o juiz coloca lá em toda a petição, RH, né, que é recebi hoje, CITES, né? Quem manda citar é o juiz. Ele diz, recebi hoje, CITES. Embora não seja ele que faça, normalmente é o estagiário que ainda vai perder tempo fazendo isso tudo que é petição. Mas vai para o juiz despacha. No processo do trabalho não é assim. A petição judicial não vai para o juiz. Ela vai para a secretaria do juízo. A secretaria já providencia, através do correio, para ele receber uma cópia, uma via, e para a outra parte se manifestar. O juiz não fica sabendo nada disso. O juiz só vai ter conhecimento do processo e da inicial na audiência inaugural. Então, por isso que não há necessidade de você pedir a notificação da parte contrária, porque já é a obrigação da secretaria, você pedindo ou não, notificar a parte contrária. Mas, como a gente já está acostumado, não tem problema não de você pedir para notificar o réu, para comparecer à audiência querendo, né? E trazer as provas que entender pertinentes e tal, tá? Então, não é necessário, mas não tem problema nenhum de você pedir. Nessa petição inicial, nós já falamos, né? Você tem que juntar os documentos, né? No caso do processo eletrônico, você vai juntar esses documentos de forma digitalizada, tá? E tem todo um regramento. Esse documento não pode passar de 3 GB, né? Se passar, você vai ter que dividir. Se tiver vários que você quiser juntar, você também tem que entrar no outro programa para juntar esses documentos. Ou seja, se você não souber, pelo menos noção de informática, também você não faz uma petição inicial trabalhista. Porque tem que ser de forma eletrônica, você tem que saber mexer no programa de peticionamento eletrônico. Você tem que saber manusear o programa de cálculo. Como é que você vai entrar na justiça com uma petição inicial se você não souber tudo isso? Né? E tem mais um detalhe, a petição inicial, ela é transformada, pode ser em Word, ou se você quiser em PDF, tem que ser em PDF-A, porque o PDF-A ele tem uma segurança melhor do que os outros PDF. Né? Tudo isso também você tem que saber para fazer uma petição inicial. Então, vejam que não é fácil você fazer uma petição inicial. Por isso, talvez a peça mais difícil do processo. Tá? Então, os documentos têm que acompanhar a inicial. Tá? Quanto à acumulação de ações, é possível? Sim, é possível acumular ações. Agora, para ver essa acumulação de ações, você tem que ter no mínimo 2 requisitos, que são importantíssimos, sem os quais não é possível a acumulação de ações, que é a identidade de matéria, ou seja, tem que ser os mesmos pedidos, né? E tem que ser os empregados da mesma empresa, ou da mesma filial. Então, se os empregados forem da mesma filial e os pedidos forem os mesmos, você pode fazer uma acumulação de ações. Ou seja, em vez de você pedir do João, do Manel, do Pedro e do Vitor, você pode fazer uma petição inicial com os 3. Você bota reclamante, fulano, 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 fulano e fulano. Por quê? Porque eles vão ter os mesmos pedidos. Apesar de, na inicial, você ter que diferenciar os pedidos de cada um. Mas como eles são compatíveis, são os mesmos, você pode entrar com vários reclamantes com uma petição só. É possível? É. Tá? Agora, não é recomendável. Os juízes não gostam que se faça isso. Por quê? Porque atrapalha muito. O ideal mesmo é você fazer uma petição inicial para cada um reclamante. E deixar o juiz acumular, se for o caso, lá na execução.
que na execução é melhor você acumular, porque aí fica uma execução contra o reclamado de vários autores, vários reclamantes. Mas lá inicial, o ideal é que você faça separado mesmo. Por mais que você pegue 10, 15 pessoas da mesma empresa, é melhor você fazer 15 reclamações, porque é muito complicado, atrapalha muito, os juízes não gostam desse tipo de processo e alguns juízes nem aceitam, eles pedem que você faça a divisão, e os que aceitam, eles limitam em no máximo 5, outros no máximo 10, eles têm um limite. Eu nunca vi ninguém aceitar mais de 10, mas pelo menos até 10, alguns aceitam. Mais do que isso, atrapalha demais. Tá? Mas o ideal mesmo é você fazer uma reclamação para cada reclamante, porque complica muito. É muito difícil, porque cada um tem 10, 15 pedidos. Então, é complicado você fazer. Mas eu tenho que dizer que é permitido, sim, a acumulação de ações no processo do trabalho, desde que cumpra esses 2 requisitos. Tá? E, como eu falei, a CLT no artigo 840, ela não diz tudo que deveria sobre a petição inicial, ela é muito simplória. Você tem que buscar no Código de Processo Civil, eu não sei de cabeça, mas eu acho que é o 319 que fala de petição inicial, depois vocês confirmem lá, e você tem que fazer uma combinação com esses artigos para poder fazer uma boa petição inicial. Tá? E, por exemplo, se você não conseguir fazer uma petição clara, ela pode ser indeferida. Inclusive, ela é indeferida com base no artigo do Código de Processo Civil, que, se eu não me engano, é o 330, né? Que diz, né, a petição inicial será indeferida quando? Aí bota A, for inepta, B, a parte for manifestamente legítima, C, o autor for carecedor carecer de interesse processual, né? Ou estiver prescrito, ou seja, lá no 330 ele diz quais são as hipóteses de indeferimento da petição inicial, né? Então, você tem que fazer uma combinação do artigo da CLT com o CPC, que nesse caso ele supletivamente, ele vem completar o processo do trabalho para que você faça uma boa petição inicial. Tá? Só com o artigo 840 você não vai conseguir. Esse indeferimento da petição inicial, né, o Darley está me perguntando se ele acontece na audiência inaugural. Sim, é na audiência inaugural e ele só vai ser dito que é indeferido após a tentativa de conciliação. Todo o processo do trabalho ele é simples. Como é que ele é feito? Você faz a inicial, a outra parte recebe, faz a contestação. O juiz não tem, ainda não pegou no processo. O juiz ainda não teve acesso ao processo. Aí é marcada uma inicial, você vai na inicial. Chegando lá no dia da audiência, o juiz, mesmo sem ver ainda a inicial, pelo menos teoricamente, é evidente que alguns juízes mais diligentes já olharam antes, já verificaram, já viram que tem um defeito que não vai poder continuar, vai ser indeferido, mas aí não fala nada. Ele vai, abre a audiência, diz, alguma possibilidade de conciliação? Se houver conciliação, se houver acordo, não vai acontecer nada. Aquela petição que é totalmente inepta, não vai ser, ninguém vai saber que ela é totalmente inepta, porque não vai chegar nela. Foi feito um acordo, uma conciliação, acabou o processo. Dali em diante, você vai só cumprir o acordo. Se não cumprir, entra execução. Morre tudo o que aconteceu antes. Tá? Então, mesmo uma petição inepta, mesmo uma petição que não iria vingar, se você fez acordo, supriu essa fase. Ultrapassou essa fase, ninguém vai ver nem nada. Aliás, ninguém nem vai ver a sua contestação, no caso de uma contestação. Por quê? Porque normalmente, quando você faz a contestação e junta os documentos, você coloca em segredo de justiça. Você só vai abrir a contestação se não houver acordo.
Se não houver acordo, aí o juiz vai abrir a contestação para a outra parte ter conhecimento. Então, se você fizer um acordo, aquela sua contestação nunca vai ser vista por ninguém. Assim como a petição inicial, ela pode ser horrível, inepta, não tem condição nenhuma de prosseguir. Mas ninguém vai saber, por quê? Porque o que vai valer é o acordo. Então, abriu a audiência inaugural, o juiz tenta logo fazer um acordo, sem olhar a inicial, sem olhar a contestação, sem olhar nada. Ele tenta o acordo. Se você não conseguir o acordo, você ultrapassar essa fase, aí sim que o juiz vai, bom, então vamos dar início à audiência, né? Com a, quer dizer, início à audiência, início à instrução, né? Uma vez que a inicial, a audiência já começou, sim. A audiência já está aberta, o juiz já abriu a audiência. Só que ele abre tentando primeiro conciliar. Não conseguiu, ultrapassou essa fase da tentativa de conciliação, que a gente chama de primeira tentativa de conciliação, que é a obrigação do juiz fazer essas, pelo menos no processo ordinário, em 2 momentos, e no processo sumaríssimo, em qualquer momento. E, no fundo, todos em qualquer momento. Você pode estar com um processo, com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Está lá para ser julgado. Se você fizer acordo aqui na Justiça do Trabalho, o processo para imediatamente, volta para cá e fica valendo o acordo que você fez. Então, a Justiça do Trabalho ela é eminentemente conciliatória. E a qualquer momento do processo, você pode fazer um acordo. Tá? Assim como pode ser tentado esse acordo. O acordo ele não é obrigado que seja feito, mas ele é obrigado que seja tentado. E a primeira tentativa é o juiz que vai fazer e é na audiência inaugural. É a obrigação dele. Se o juiz não tentar fazer um acordo nessa audiência inaugural, o processo é nulo. Ele não pode continuar. É obrigado essa primeira tentativa de conciliação na audiência inaugural. Tem que ser tentado pelo juiz. É obrigação do juiz. Né? A lei diz que o juiz deve envidar todos os seus esforços para que seja conseguido uma conciliação entre as partes. É a obrigação do juiz. Por isso que muitas vezes tem juízes que até extrapolam. Eles obrigam, de uma certa forma, a você fazer o acordo. A gente está até chateado de lá. A gente não queria fazer o acordo, saiu certo que não ia fazer. Chega lá, o juiz convence o seu cliente a fazer o acordo. E você não pode fazer nada. O dono da ação não é o advogado, o dono da ação é o reclamante. Ele que é o autor, não é você. Você é apenas um representante dele, né? Um procurador dele. Então, se o reclamante quiser fazer o acordo, mesmo que você não queira, o acordo vai ser feito. O que você pode fazer é consignar que você não concorda com esse acordo, mas vai ser feito o acordo, vai ser homologado, não vai adiantar nada você se insurgir contra isso, apenas vai ficar documentado se você quiser. Tá? Então, essa petição inicial, ela não vai para o juiz, ela vai para o diretor de secretaria que manda para a outra parte se manifestar. Então, esse primeiro contato do juiz, exatamente na audiência inaugural. Então, é lá na audiência inaugural. Caso não haja conciliação, é que o juiz vai indeferir a inicial. Entendeu? Às vezes, até esse indeferimento, que o juiz vai dizer, olha, não tem acordo, não está. Então, doutor, a sua inicial não está cumprindo os requisitos, eu vou marcar outra audiência, e eu gostaria que o senhor fizesse uma emenda, que o senhor não colocou os pedidos. Aí, inclusive, nessa hora, às vezes você consegue o acordo. Porque aí o reclamante, pô, doutor, mas eu vou viajar. Aí o juiz, olha, essa audiência eu só vou marcar daqui a 45 dias. Pô, doutor, eu vou viajar e tal. Olha, então, infelizmente, você não quer fazer logo um acordo, porque não dá para marcar antes. Ou seja, isso muitas vezes, esse indeferimento da inicial, é motivo para você fazer um acordo. Mas respondendo a pergunta, na audiência inaugural, após a tentativa de conciliação frustrada, é que o juiz vai deferir ou não essa petição inicial, mandar emendar ou, inclusive, indeferir por inépcia. Tá? Então, a resposta é essa. Quando ele indefere, já falamos, né, é com base no artigo no CPC, no 330 do CPC, que diz que quando ela é inepta e tal. E quando ela é inepta? Também o CPC diz quando a reclamação é inepta, né?
é quando faltar pedido ou causa de pedir, é quando o pedido foi indeterminado, você não souber determinar esse pedido, né? Evidentemente que ressalvado as hipóteses de pedidos que sejam ilíquidos. Esse você pode pedir, mas não é esse o caso, é quando não puder, o juiz não puder determinar. Como é que você faz um pedido e o juiz não pode lhe dar o pedido? Então, não existe esse tipo de coisa, vai ter que ser feito uma outra inicial, porque é inédita essa inicial. Ou quando, por exemplo, você narra uma coisa e pede outra. Aí o juiz não vai entender. Mas, doutor, o senhor está dizendo aqui que ele não pagou o 13º e você está pedindo férias? O senhor não falou nada de férias, o senhor falou de 13º. Aí eu vejo o pedido aqui, o senhor pede férias. Não pede 13º, eu não estou entendendo. Então, essa petição está inepta. Por quê? Porque dos fatos narrados não condiz os pedidos, ou não condiz o fechamento da petição. Então, vai ter que ser reformulada, ela é inepta, e o juiz vai lhe dar prazo para você consertar esse defeito. Ou então, quando tiver com pedidos incompatíveis entre si, também ela é continuada inepta. Então, a petição inicial ela é considerada inepta com base no artigo do CPC. É o artigo 331, se eu não me engano. Não sei se é o 331, ou 300, não, é o parágrafo 1º, eu acho. Mas é com base no artigo do CPC, eu acho que é o parágrafo 1º do 330. Tá? E quanto às modificações dessa petição inicial, a regra é você não alterar. A regra é a inalterabilidade. Mas há possibilidade de alterar? Sim, você pode alterar. Agora, você só pode alterar essa petição inicial antes da outra parte se manifestar. Porque a hora que eu faço uma defesa, a defesa já está nos autos, já, vamos supor, a gente diz que houve o tríduo processual, que é autor, réu e juiz. Então, a hora que se fechou o tríduo processual, você não pode mais mexer na reclamação. Né? Por quê? Porque já houve contestação e essa contestação foi com base na petição que você fez. Se você modificar, vai morrer aquela contestação. Então, depois que é contestada a ação, você só pode modificar com a anuência da parte contrária. Tá? Você não pode fazer. Agora, antes dele se manifestar, você pode modificar, desde que você avise que foi modificado, ele tome conhecimento dessa modificação, porque se ele não tomou conhecimento dessa modificação, só na audiência inaugural que ele tomou conhecimento, ele pode fazer o quê? Requerer prazo para se manifestar com essa nova alteração. E o juiz obrigatoriamente vai dar prazo. E isso vai o quê? Atrasar a audiência. Né? E esse atraso, geralmente, quando o juiz remarca a audiência, ele remarca mais longe do que quando você pede o arquivamento e entra com outro. Né? Então, embora não seja aula de prática, é processo trabalho 2, mas eu também dou prática, e a prática é muito melhor você pedir a desistência e entrar com outra no mesmo dia até, se for possível, e normalmente você entra no mesmo dia, do que pedir para o juiz você emendar, por exemplo, a inicial ou modificar para o juiz marcar outra audiência inaugural. Por quê? Primeiro, vai contar 2 processos para o juiz. E para eles interessa quanto maior o número, melhor. Porque vai contar esse processo que foi arquivado e vai contar o próximo que você vai entrar. Então, vai contar 2 processos, quando na verdade poderia ser só um. Isso é vantagem para o juiz. Segundo, as audiências primeiras geralmente são de audiência inaugural. Então, a audiência inaugural tem uma reserva para elas. Vamos supor, as 5 primeiras são inaugurais. Então, tem um campo só para elas. No caso de não ser inaugural, ser uma remarcação da audiência, essa remarcação vai depender da agenda do juiz. Ou seja, o juiz vai verificar até onde está marcada a audiência, aí a primeira desimpedida, ele vai marcar essa audiência, nova audiência que vai ter feito. Então, ela vai ser muito mais demorada do que se você pedir a desistência e entrar com outra, que ela vai cair naquelas iniciais. Correto? Então, na prática, é melhor, em vez de você estar emendando a inicial, refazendo, ajeitando, peça a desistência, porque tem um juiz vai dizer, olha, está com defeito, não pode ser assim,
peça a desistência e entre com outro processo, que ela é muito mais rápida do que você fazer ajeitar esse tipo de pedidos ou alguma coisa que não esteja conforme o juiz entenda correto. Isso é uma dica apenas, isso não vai ter em lei nenhuma, isso é a prática que diz para a gente. Tá? No caso, quando o valor da causa é até 40 salários, vocês sabem que o rito é sumaríssimo. Esse rito sumaríssimo, ele tem algumas diferenças do processo ordinário. Embora na prática a gente não veja muito isso. Mas, teoricamente, o processo sumaríssimo, por ser sumaríssimo, deve ser um processo mais ágil, mais rápido. Tá? E, inclusive, no caso de processo sumaríssimo, não pode ser órgão público, não pode ser contra órgão público, empresa pública, autarquia, não pode ser processo sumaríssimo. Tá? Tem que ser processo ordinário, porque trata-se de direito público. Mas, no caso do particular, se for até 40 salários, você pode entrar com o processo sumaríssimo. Aliás, quando você vai fazer a inicial, quando você vai preencher os requisitos do processo eletrônico para enviar, logo no começo ele pede logo, qual é o rito? Aí você verifica o valor da ação, se for até 40 salários, você marca lá rito sumaríssimo. Se passar de 40, você marca lá rito ordinário. Então, na inicial, quando você começa a trabalhar no processo eletrônico, ele pede autor, réu, ele pede logo, antes de tudo isso, ele pede logo qual é o rito. E esse rito você vai verificar por onde? Pelo valor da causa e dizer que é rito sumaríssimo. Ele vai logo fazer uma certa diferenciação do outro processo. Né? Ele vai tornar esse processo, por ser sumaríssimo, mais célere, normalmente com uma audiência una. Né? O correto seria audiência una mesmo, porque a audiência ela é una, por lei, tanto no civil como no penal. A audiência ela é una. Ela só é seccionada para melhor administrar o processo. Então, de toda a audiência ela é una. Ela é apenas para se administrar melhor, é que se marca 2, 3 audiências, mas, no fundo, a audiência ela é um ato processual. Um ato processual complexo. É bem verdade. Mas ela é um ato processual. Às vezes, 3, 4 audiências no civil, mas ela é uma só. Porque a lei diz que a audiência ela é una. A diferença do processo de trabalho é que, muitas vezes, a audiência, ela, além de ser una, ela é única. Uma só. Né? Quando você faz um acordo, ela é simplesmente aquele acordo é uma audiência só e acaba o processo. Você já sai de lá sabendo quanto vai receber, o dia que vai receber, se não pagar, o que vai acontecer, sabe tudo já vai no processo. Então é por isso que, normalmente, a grande maioria dos processos trabalhistas, eles acabam em acordo ou conciliação, que é melhor para as partes, tanto para o reclamado como para o reclamante, é muito mais interessante fazer um acordo do que deixar ir para uma sentença. Né? Muitas vezes até você faz um acordo que nem é tão bom, mas você ganha uma fase todinha, que é a fase de conhecimento. Porque você faz um acordo, mesmo que ele não pague, você já ganha a fase de conhecimento, porque já vai direto para a execução. Você não vai ouvir testemunha, não vai esperar uma sentença, não vai se sujeitar a que a outra parte entre com recurso, né? Então, quer dizer, pula várias etapas. Então, às vezes, até um mau acordo compensa diante de uma boa briga, né? Isso já se diz muito, né? É um jargão, né? Antes um bom acordo do que uma boa briga, né? Um mau acordo do que uma boa briga. É melhor fazer um mau acordo do que você passar anos e anos tentando um valor melhor. E, às vezes, nem consegue. E, quando consegue, dizem que justiça tardia não é justiça. É por isso que, eminentemente, conciliatório sempre foi o processo do trabalho. Tá? E então, no processo sumaríssimo, não entram as empresas públicas, autarquias, né? E, agora, quando essas empresas elas têm uma finalidade lucrativa, aí ela é inserida no processo sumaríssimo, que é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil, que é uma empresa pública, né? Mas, como ela trata de objeto
que visa lucro, né? A sua razão social, aliás, a sua atividade, ela visa lucro, é uma atividade lucrativa. Os funcionários, eles são seletistas, e se você quiser reclamar, é na CLT mesmo. Assim como a Caixa Econômica. Caixa Econômica é de economia mista, ser capital público e capital privado, né? Ela é de economia mista, mas o importante não é que ela é de economia mista, é que ela tem essa visão lucrativa, ou seja, o objetivo dela visa a lucratividade. Então, os funcionários dela são seletistas e, quando eles querem uma demanda, vai ser na Justiça do Trabalho que vai ser resolvida essa demanda trabalhista dos funcionários, tanto da Caixa Econômica, que é uma economia mista, quanto do Banco do Brasil, que é uma empresa pública. Tá? Esse rito sumaríssimo no processo do trabalho, ele também teve algumas modificações na parte recursal, mas não é o nosso caso, porque a gente está falando ainda de petição inicial. Quando nós falarmos de recurso, vocês vão ver que os recursos no processo sumaríssimo são diferentes, em alguns aspectos, dos recursos no processo ordinário e também no processo sumário. Aliás, no processo sumário nem cabe recurso, né? No processo sumário, que é até 2 salários mínimos, né? Outra coisa também, a petição inicial trabalhista, ela é simples, né? Como eu já falei, você faz a petição, da entrada é marcada uma audiência, você tenta conciliar, aí não conciliou, é que vai ver uma diferenciação daí em diante. E existem algumas ações que elas vêm do civil e são impetradas na Justiça do Trabalho. Quando isso acontece, o que a gente tem que ter cuidado? Tá? Não, a Caixa Econômica eu já falei, ela não é pública, ela é de economia mista, ela tem capital público e privado. O que é pública é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem capital privado, só é capital público, tá? Mas como ela visa lucro, ela se iguala ao particular, tá? Eu já falei sobre isso, tá? Então, eu estava falando sobre do rito sumaríssimo, né? Então, existem algumas ações que elas vêm do civil e são aplicadas no processo do trabalho. E aí, qual o rito que você vai seguir? O rito civil, já que ela é uma ação civil, ou o rito trabalhista, já que é uma ação trabalhista? Não é uma resposta simples. Não posso dizer, olha, é trabalhista, então não, é civil. Porque há uma mistura. Ela começa sendo com o rito trabalhista, porque ela vai ser verificada pelo juiz do trabalho. Então, ela começa com o rito trabalhista. Mas, muitas vezes, no decorrer do processo, do procedimento que vai sendo feito, algumas coisas ela vai buscar no civil e deixa de usar o rito trabalhista, né? Que é o caso, por exemplo, um exemplo. Quando você, por exemplo, dá uma justa causa, né? Normalmente o empregado ele não aceita esse valor. Mas é dele o dinheiro. É pouco, mas não é seu, é dele. Mas ele não aceita, ele diz que acha que não é justa causa e não quer aceitar o pagamento do TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Você está com o dinheiro na mão, não é seu, e o outro não quer receber. O que você vai fazer? Você não pode ficar com o dinheiro que não é seu. Aí você vai entrar o quê? Com uma ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é uma ação civil, eminentemente do Código Civil. Você vai buscar no Código Civil. Não existe essa ação no processo do trabalho. Mas ela é aplicável no processo do trabalho, que é a única forma de você se desvencilhar daquele valor que não é seu. Senão você vai, né, pagar por apropriação indébita. Você está se apropriando de um valor que não é seu. Então, o que vai acontecer? A CLT diz que você tem 10 dias para fazer o pagamento. Só que ele não quer receber. Então, você faz o quê? Uma ação de consignação em pagamento, né, que é uma ação civil, aplicável no processo do trabalho. Você vai fazer uma inicial nas formas trabalhistas, ou seja, vai colocar quais são os pedidos que você está consignando, colocar o valor dos pedidos que você está consignando, o total desses pedidos é o valor da causa, né?
você vai dar entrada da mesma forma no processo judicial eletrônico, da mesma forma, vai para o diretor de secretaria, que vai notificar a outra parte, vai ser marcada uma inicial, você vai comparecer na inicial, nessa inicial o juiz vai propor uma conciliação, não houve conciliação, aí sim que o processo vai para a instrução, é que ele vai começar a ter essa aparência civil, que é da onde houve, da onde adveio, não é verdade? Até então você vai seguir o rito trabalhista. Então, a gente não pode dizer, olha, a audiência, quando é civil, segue o rito civil. Ou então, não, a audiência é civil, mas como é no processo do trabalho, segue o rito trabalhista. A gente não pode dar essa resposta de forma simples. Cada caso é um caso, cada processo é um processo. Então, o que a gente pode dizer é que ele vai dar esse pontapé inicial como um processo trabalhista comum qualquer, mas que no curso do processo, muitas vezes é aplicado ritos civis dentro desse processo, porque a origem dele é civil e não trabalhista. Tá? Ele apenas é aplicável no processo do trabalho. Tá? E com essa petição inicial correta, essa entrada da petição inicial de forma eletrônica, você, com o processo eletrônico, essa distribuição, ela é automática, diferente daquela distribuição do processo físico, né? Onde você vai lá, dá entrada. Esse processo eletrônico, quando você protocola, automaticamente você já recebe o número do processo, e esse número já diz qual é a vara, e o dia da audiência inaugural. Então, a distribuição, falando agora de distribuição dessa petição inicial, né? Então, essa distribuição, ela é automática. E para que serve a distribuição? Né? Qual é a finalidade da distribuição? Para que ela existe? Essa distribuição, a finalidade dela, é simplesmente para não sobrecarregar uma vara em detrimento de outra. Tanto é que em locais onde só tem uma vara, não tem distribuição. Não precisa de distribuição, ela não vai ser distribuída. Ela só é distribuída em locais da Justiça do Trabalho onde há mais de uma vara. No caso nosso de Santarém, há 2 varas. Então, eu não posso sobrecarregar uma vara cheia de processo e a outra ficar sem processo. Então, a finalidade da distribuição é justamente distribuir de forma equitativa o número de processos entre as varas existentes. Então, essa é a finalidade da distribuição. Tá? Existem algumas distribuições que elas são, a gente diz que ela é por dependência. Né? Quando essa distribuição é por dependência? É quando, por exemplo, você já entrou com um processo, esse processo foi arquivado por algum motivo, e você entra novamente com esse mesmo processo. Não é? De repente, por exemplo, você entrou com a inicial e o juiz mandou emendar, você acabou desistindo, entrou com outra de forma correta. Nesse caso, como você está repetindo um processo, esse processo obrigatoriamente vai ter que cair, vai ter que ser na mesma vara que aquela primeira foi. Ou seja, esse processo seria por dependência. Se eu entrei com aquele primeiro processo e esse primeiro caiu na primeira vara, se eu arquivar ele e entrar de novo com esse processo, obrigatoriamente eu vou ter que, esse processo vai ter que ir para essa vara. Tá? Se ele não for, a outra parte pode pedir e dizer, olha, doutor, esse processo tem que ser distribuído por prevenção. Ele já existiu e ele foi apreciado na primeira vara, foi arquivado, mas como ele foi repetido, automaticamente ele tem que ir para a primeira vara e não para a segunda vara. E o juiz automaticamente vai pegar esse processo e passar para outra vara, porque ele tem que ser distribuído por dependência. Ele já depende daquela vara, porque houve um processo anterior igual a ele que foi para aquela vara. Tá? Então, o processo, quando ele é por continência ou por conexão, ele fica prevento.
Ou seja, entrei com um processo onde há as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Então, se eu entrar novamente com ele vai ter que ir para a mesma vara, que é o caso da continência, né? Tem as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Ou no caso de conexão, quando é o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. Então, se tiver o mesmo objeto e a mesma causa de pedir de uma outra ação que já foi ajuizada e foi arquivada, se você entrar de novo, vai ter que ir na mesma vara. Aquela vara diz que ela é pré-venta. Tá? Então, o importante é isso. A finalidade é a distribuição equitativa entre os processos. Isso é a finalidade dela. E qual seria os efeitos dessa distribuição? O que gera a hora que eu faço essa entrada, que eu distribuo o processo? O que ele gera? Então, vejam, a finalidade é a distribuição equânime entre as varas daquela Justiça do Trabalho. Essa é a finalidade. E quais são os efeitos? O que gera essa distribuição? Então, a gente pode dizer que existem 3 efeitos dessa distribuição, que são, quando você entra com a petição inicial, você cria aquela prevenção caso você entre com outro processo. Então, primeiro efeito é você criar esse vínculo entre o processo que você está entrando e o outro que já entrou e que teve conexão ou continência. A outro efeito é que quando você entra com a petição inicial, né, o que acontece? Interrompe a prescrição. Então, outro efeito dessa distribuição é exatamente a interrupção da prescrição. Né? Você tem a prescrição trabalhista, você tem 2 anos após a demissão ou 5 anos para reclamar se você continua trabalhando. E essa prescrição, ela é interrompida, não como no processo civil, com a citação válida. Não. No processo do trabalho, ela vai interromper com o protocolo da inicial. Porque não vai para o juiz. Então, o juiz não pode fazer como no civil, recebi hoje CITES. Nessa hora, interrompe a prescrição. No processo do trabalho, como isso não existe, essa interrupção da prescrição vai ser com o recebimento, com o protocolo dessa petição inicial. Então, você protocolou a petição inicial na Justiça do Trabalho, automaticamente houve a interrupção da prescrição. Tá? Outro efeito dessa interrupção da prescrição é que com essa entrada, né, você também entrou com o processo, você fixou ele lá, se tiver outro processo igual, esse processo que entrou por último não vai poder ser aceito porque existe uma litispendência com esse outro. Então, é outro efeito da distribuição, que ela cria a litispendência porque já existe um outro com as mesmas partes, com o mesmo objeto, com a mesma causa de pedir. Então, ele não vai ser aceito. É outro efeito que a gente vai verificar na distribuição. Então, se eu já tenho um processo, e esse processo tem eu estou fazendo um pedido com esse funcionário contra a empresa, eu não posso fazer outro, porque com a distribuição, se eu entrar com outro, vai haver o quê? A litispendência, porque já existe um processo igual àquele em curso. A mesma coisa é a coisa julgada. Se eu já tenho um processo que foi distribuído e que foi julgado, eu não posso entrar com outro, senão eu posso alegar na contestação coisa julgada. Tá? Então, é só diferenciar dos efeitos da distribuição da finalidade da distribuição. E a finalidade é só uma, é distribuir de forma equitativa os processos entre as varas do trabalho. Tá? Eu acho que até distribuição é que ficou, se eu não me engano, estava vendo aqui no nosso plano de ensino, né?
Essa aula é até essa parte de distribuição, né? A próxima aula a gente vai ver sobre audiência, né? Que é um ato complexo dentro do processo do trabalho. E quanto a essa audiência, eu vou colocar uma apostila no ambiente aula, né? Essa apostila a gente vai colocar e vai verificar ela, vai estudar ela na próxima aula. Então, a próxima aula é sobre audiência trabalhista, que também é um pouco diferente da audiência civil, né? E esse assunto de hoje, que foi a petição inicial, né? Incluído aí nessa petição inicial a petição do rito sumaríssimo e mais a distribuição, tá? Então, essa aula de hoje, que é a petição inicial e distribuição, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade, que esse é o nosso assunto da aula de hoje. Também, vocês vão verificar lá que eu coloquei um arquivo, até em PowerPoint, que eu iria justamente colocar aqui para a gente ir seguindo, mas não deu certo, eu não consegui colocar, então eu tive que dar aula mesmo expositiva, que a gente chama, né? Mas ele está lá, ele tem os slides com essa parte de petição inicial, não tem tudo isso que eu falei, eu me estendi mais ainda, mas esse site também, esse endereço da aula de hoje vai estar lá na aula, esse link, né? Esse link da aula de hoje também vai estar lá na plataforma aula, e vocês podem rever a qualquer momento essa aula de hoje, que eu estendi um pouco mais do que a petição inicial, e também estendi um pouco mais do que o que tem no arquivo em PowerPoint lá na plataforma aula, tá? Eu vou verificar, mas eu acho que eu não tenho nenhuma apostila sobre distribuição. Mas se eu tiver, eu coloco também no ambiente de aula hoje, no ambiente aula, na aula de hoje, tá? No mais, a gente encerra por aqui e fico à vontade. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer? Ou está tudo tranquilo? Porque se estiver tudo tranquilo, não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui e já fica sabendo que na próxima aula a gente vai falar sobre audiência, tá? Então, a gente encerra por aqui e uma boa noite, tá? Fiquem tranquilos, eu vou tentar agora... Boa noite, professor. Boa noite. Eu vou tentar agora ver se eu encerro aqui a apresentação. Aliás, a gravação. Ah, tá aqui. Pronto.